Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Gente, esse texto ele está situado no início do ministério de Paulo. Logo antes, no capítulo 13, o apóstolo, ele e o Barnabé, eles foram comissionados pela igreja de Antioquia para pregar o evangelho aos gentios, a quem não era judeu, não vinha da religião judaica, não tinha essa tradição. Até esse momento o evangelho não tinha se espalhado além do judaísmo, e Paulo e Barnabé foram os dois escolhidos por Deus para que pudessem levar o evangelho fora do arraial judaico. E o que acontece? Mal eles saíram, Paulo sai com uma mensagem. A mensagem de Paulo era muito simples. Paulo simplesmente chegava em todo lugar e dizia: olha só, eu vim aqui trazer a palavra de Deus, eu vim aqui dizer para vocês o seguinte, que um homem chamado Jesus, que vocês ouviram falar dele, que foi crucificado lá em Jerusalém, aquele homem era o Filho de Deus, ele veio aqui em forma humana para trazer o reino de Deus, e ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e por conta disso ele abriu um novo caminho para Deus. E era basicamente essa a mensagem do apóstolo Paulo para as pessoas. Uma mensagem que, por se tratar de um novo e único caminho para Deus, era uma mensagem que ofendia muitas pessoas de diferentes tradições religiosas. Ofendia inclusive os judeus e ofendia também quem não era judeu. E essas pessoas ficavam ofendidas por causa dessa mensagem, e muitas dessas pessoas reagiam inclusive com violência em relação ao apóstolo Paulo e a Barnabé. E não é à toa que em vários relatos o apóstolo Paulo ele é apedrejado, ele é açoitado, ele sofre bastante por causa do evangelho. E o apóstolo Paulo, nesse momento da história, ele está saindo de uma cidade que, nessa outra cidade, em Icônio, ele foi quase apedrejado. Por pouco ele não foi apedrejado, ele saiu um pouco antes, e aí ele chega aqui, nessa cidade, nesse episódio que nós lemos, nessa cidade chamada Listra. E nessa cidade acontece uma das cenas mais peculiares da vida do apóstolo Paulo, uma cena que, se a gente lê assim, com detalhes, em um primeiro momento a gente acha até engraçado. O que acontece? O apóstolo Paulo chega lá, e aqui eu tenho uma imagem que retrata um pouco dessa cena, uma imagem que, embora seja do século XVII, de um pintor italiano, ele tentou retratar essa cena que o apóstolo Paulo e o Barnabé experimentaram ali na cidade de Listra. E o que aconteceu ali? Mal ele entra em Listra, ele vê um paralítico, ele vê um cara aleijado, jogado no chão, nunca tinha andado na vida, e o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho acima de qualquer coisa, ele estava falando da palavra de Deus,
E o texto diz que Paulo percebeu que aquele paralítico tinha fé para ser curado. Eu acho muito interessante porque lá na língua grega não fala que o paralítico tinha fé para ser curado, mas fala que o paralítico tinha fé para ser salvo. A palavra grega ela dá mais ideia de para ser salvo do que para ser curado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo percebeu de cara que antes dele querer ser curado, que ele nem pensava, não que ele não pensasse nisso, mas ele não imaginava que Paulo pudesse fazer isso. Ele não conhecia Paulo, não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus, não sabia que Jesus tinha curado pessoas, ele não sabia nada disso. Mas quando Paulo trouxe o Evangelho, opa, quase que eu caí aqui. Já pensou que cena? E quando Paulo ele prega o Evangelho, ele percebe que aquele homem tinha fé para ser salvo, e ele dá para o homem algo que o homem não esperava necessariamente vir de Paulo. Ele dá para aquele homem a cura. Ele fala para aquele homem, então você se levante e comece a andar. E o texto diz que imediatamente aquele homem levantou e começou a andar. E o que é mais interessante nesse texto é que logo depois que aquele homem começou a andar, as pessoas olharam para Paulo e para Barnabé e pensaram que eles eram deuses. O texto diz que o povo gritou em língua licaônica o seguinte: os deuses tomaram a forma humana e desceram até nós. Aqueles homens pensaram que Barnabé e Paulo eram deuses. E não somente isso, não somente pensaram que aqueles homens eram deuses, mas o próprio sacerdote do templo de Zeus, que ficava à porta da cidade, foi rapidamente buscar coroas de flores e foi rapidamente buscar bois para oferecerem sacrifício a Paulo e a Barnabé, já que eles acharam que eles eram deuses. E por que eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses? O que os levou a achar que Paulo e Barnabé eram deuses? É interessante que não foram quaisquer deuses que eles acharam que eram. Eles literalmente acharam que Barnabé era Zeus. E acharam também que Paulo era Hermes. Aí no slide, por alguma razão, não está aparecendo o nome Zeus em cima da primeira figura. Está aparecendo não tem problema. Então, eles acharam que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes. Por quê? Segundo a mitologia grega, o Zeus era geralmente retratado como uma figura de um homem mais velho, era o deus dos deuses, vamos dizer assim, e ele era uma figura mais poderosa, uma figura que demonstrava mais respeito, mais seriedade, enquanto Hermes ele era considerado o mensageiro dos deuses. E não é estranho pensar que eles acharam que justamente Paulo era Hermes, porque era Paulo quem trazia a palavra. Se vocês forem ler o texto vai falar. E chamaram Paulo de Hermes porque era este que trazia a palavra. É isso que diz o texto. Eles pensaram então, e provavelmente porque Barnabé ele devia ser mais robusto e mais velho que Paulo, associaram Barnabé a Zeus e associaram Paulo a Hermes. Mas não é só isso. Não é só essa razão que levou essa galera a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. Tinha mais na história. Havia entre aquele povo uma lenda que está retratada no poema de Ovídio, uma lenda que dizia que num passado remoto, os deuses, justamente Zeus e Hermes, haviam visitado aquela região ali que eles estavam. E esses deuses visitaram aquela região em forma humana. Ninguém sabia que eles eram deuses. E eles começaram a andar pela cidade, a tentar falar com as pessoas, mas ninguém falava com eles. Eles pediram comida, mas ninguém lhes deu comida. Eles pediram abrigo para passar a noite e ninguém lhes deu abrigo, exceto um casal de idosos. Esse casal de idosos os acolheu em sua casa, os deu comida, os deu abrigo. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, Zeus e Hermes acordaram revoltados com aquela cidade,
porque eles tinham passado pelo outro dia inteiro e ninguém lhes deu atenção, todo mundo os ignorou, e o que eles fizeram? Eles simplesmente destruíram todo mundo daquela cidade e deixaram escapar somente aquele casal de velhinhos que lhes deu guarida. Agora, a gente começa a compreender por que o sacerdote de Zeus ficou tão desesperado quando viu justamente dois homens, um falando, um mais robusto, e o pior, fazendo um milagre. Quando ele viu isso acontecendo, na mesma hora o povo veio aquela lenda, aquela coisa, aquela imagem na cabeça do povo. Na mesma hora que, caramba, Zeus e Hermes voltaram aqui de novo, a gente precisa tentar agradá-los de alguma maneira, porque se a gente não agradá-los, eles vão fazer igual eles fizeram da outra vez, vão destruir todo mundo. E o que acontece ali, a cena que se desenrola, é uma cena de total desespero daquelas pessoas para tentar escapar, vamos dizer assim, de uma possível fúria desses deuses, que eles pensavam até que eles estavam ali de novo, até para destruir todo mundo outra vez, porque era isso que eles sabiam desses deuses. E eles trazem bois e coroas de flores para oferecerem sacrifícios a esses deuses. Eu, particularmente, acho esse texto genial. Eu acho esse texto demais. Por quê? Não só por causa dessa história, não por causa da lenda envolvida, não por causa disso tudo que a gente ouviu agora, mas esse texto, ele me ensina, ele me mostra como que nós homens e como que a humanidade lidou desde o princípio com a sua relação com Deus ou com os deuses, com a divindade. Como que os homens costumam lidar com Deus. Isso ensina muito a respeito de como é o relacionamento dos homens com Deus. O que é isso? Porque os antropólogos dizem, a maioria deles, a maioria dos que eu li, quase todos os que eu li, melhor dizer assim, eles dizem que não há sociedade, por mais primitiva que seja, em que você não encontre nela traços de religião, traços mínimos que seja de pessoas buscando uma divindade, um ser superior. E cada sociedade tinha a sua característica. Mas esse texto vai me mostrando que o homem, desde o início, ele não soube lidar, talvez por completo desconhecimento, e eu creio nisso, por isso Jesus vem para mostrar o que deveria ser, por completo desconhecimento, a forma errada que os homens lidavam com os deuses. Em primeiro lugar, esse texto ele me mostra que os homens lidavam com os deuses na base do medo. Eles tinham medo dos deuses. Por que os homens, nesse texto, foram correndo buscar bois e flores, coroas de flores, para oferecerem sacrifício a Paulo e a Barnabé, pelo simples fato deles terem pensado que eles eram deuses? Eles foram porque eles estavam morrendo de medo de acontecer igual aconteceu da outra vez. Por que isso? No imaginário daquele povo, e no imaginário de muita gente hoje ainda, não só no passado, os deuses ou Deus é um ser sensível demais, que pelo simples fato de ser minimamente desagradável, ele reage com fúria, reage com ira, ele castiga, ele traz o mal para a pessoa, ele tira a sua mão, ele amaldiçoa. E muita gente, não só no passado, mas inclusive hoje, vive cheia de piração na cabeça, cheia de medo de Deus, achando que Deus é aquele cara que está escondido ali atrás da pilastra, esperando você dar o mínimo vacilo possível para simplesmente ir lá e te acertar. Te peguei. Você pensou que ia se esconder de mim, mas eu estava aqui te vendo. As pessoas têm essa ideia. As pessoas acham que Deus é um ser sensível demais e que ele está escondido em algum lugar, esperando você vacilar para ele te acertar, para ele te castigar. As pessoas, elas traziam essa ideia de Deus por um completo desconhecimento dos deuses. Porque o conhecimento que elas tinham dos deuses eram os conhecimentos que elas vinham aprendendo dos seus pais, e esses conhecimentos não eram conhecimentos
conhecimentos assim revelados por Deus, simplesmente era um machismo. Um foi falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro. E as pessoas acreditaram nisso tudo e foram vivendo desse jeito. E por incrível que pareça, 2000 anos depois de Jesus Cristo ter vindo à Terra, cristãos ainda vivem assim, com medo de Deus. Cristãos, e eu conheço muita gente, vive assustada, achando que às vezes quando comete um erro, fica desesperada, achando que Deus vai castigar, achando que por causa disso que levou o pau na prova, achando que por causa disso o namorado largou, a namorada largou, achando que a vida está um lixo porque Deus está castigando, porque a mão de Deus está pesando, porque está vindo maldição do céu, não é porque fez alguma coisa errada, porque acha que Deus é um serzinho mimadinho, sensível, que está procurando você para sentar o pau na sua cabeça. E não é assim. Isso é uma visão primitiva de Deus, que uma sociedade primitiva como essa tinha, e qualquer sociedade indígena, não sei se eu posso chamar a sociedade indígena assim, primitiva, mas qualquer sociedade que não é moderna, ocidental, tem também de Deus. Mas não era só isso. Eles tinham esse medo todo de Deus também, eles não sabiam lidar com Deus, porque eles achavam que os deuses também eles eram imprevisíveis. Mais uma vez, não está aparecendo o título aí desse slide. Foi na hora que eu transferi para o Lizardo, alguma coisa deu problema. Um estava no PowerPoint, agora está no Keynote. Então, vocês entendem essas coisas. Tecnologia assim, não faz mal. Enfim, mas melhor isso que nada. Pelo menos assim a gente vê que o dadinho significa o caos, a imprevisibilidade e tal. Probabilidade. Eles achavam que os deuses eram imprevisíveis. Por que eles achavam que os deuses eram imprevisíveis? Porque eles começaram a tentar se relacionar com os deuses justamente achando que os deuses tinham ligação direta com os eventos da natureza. Por exemplo, chuva no tempo certo, sol no tempo certo, boa colheita, proteção para a família, proteção para o povo e tudo mais. Mas eles começaram a não entender uma coisa. Eles começaram a não entender por que no ano passado eu tive uma boa colheita e por que nesse ano a minha colheita veio tão ruim. E eles começaram a pensar, e como tudo era ligado aos deuses, eles começavam a imaginar assim, mas meu Deus, por que ano passado o Senhor me abençoou e esse ano o Senhor não me abençoou? O que eu fiz certo ano passado para o Senhor ter me abençoado? O que eu fiz errado nesse ano para o Senhor não ter me abençoado? O que aconteceu? Por que é assim? E eles não sabiam lidar com os deuses, eles não sabiam o que fazia Deus agir de uma maneira e o que fazia Deus agir de outra maneira. Eles mantinham uma relação muito estranha com os deuses por não entender e não compreender os deuses. Mas apesar do medo que eles sentiam dos deuses, apesar de eles saberem que os deuses eram imprevisíveis, ou seja, eles não tinham certeza exata de quando eles podiam contar ou não com esses deuses, ainda tinha uma outra coisa. Eles tinham interesses com esses deuses. Porque, como eu disse, eles queriam que a colheita viesse boa. Eles queriam o sol no tempo certo e a chuva no tempo certo. E eles, na cabeça deles, isso estava diretamente ligado a Deus. E eles queriam que Deus fizesse isso para eles. Mas eles não sabiam como fazer Deus fazer o que eles queriam que Deus fizesse. Mas, e por causa disso, basicamente porque eles tinham esses interesses, e não só esses interesses, mas também o medo dos deuses ou de Deus castigá-los, eles continuavam tentando buscar se relacionar com os deuses, nesse relacionamento conturbado, e quem gosta de mitologia grega vê muito bem isso. Não só mitologia grega, dá para ver vários textos do Velho Testamento, bastante de um relacionamento, às vezes, pirado que o povo tinha com Deus. O povo que não entendia Deus, não Deus. Não Deus em relação ao povo. Mas o que o povo queria? O povo queria que Deus, ou os deuses, dependendo do povo, fizesse o que eles queriam que os deuses fizessem. Isso não é diferente de hoje. A maioria das pessoas hoje, ela quer que Deus faça o que você quer que Ele faça. Deus, eu não estudei para a prova, mas eu quero tirar 10. É assim que funciona hoje. Ó, Deus, eu não estudei a minha vida inteira, eu não me esforcei, eu não sou um cara trabalhador, mas eu quero ser rico. E aí começa a vir um prato cheio para aquela galera que chega na TV
e fala assim, ó, Deus vai te abençoar, compra aqui um lencinho de 10 reais. É mais fácil pegar um lencinho de 10 reais do que estudar um ano para um concurso, não é? Só não sei se dá certo. Eu garanto que estudar um ano para um concurso dá certo. Mas um lencinho de 10 reais, eu não tenho certeza. Aliás, eu tenho certeza que não dá certo. Mas enfim, vira prato cheio, que as pessoas têm interesses com Deus e tal. Mas por quê? O grande problema é que nesse afã de tentar Deus fazer aquilo que a gente quer que Ele faça, a gente cai num erro, e é um erro muito comum, o erro de tentar manipular, o erro de tentar controlar. E as pessoas, elas tentam controlar Deus de várias maneiras. E essas maneiras, elas não mudaram desde lá no passado e até hoje. Como que as pessoas tentam controlar Deus? Elas tentam controlar Deus, em primeiro lugar, descobrindo o que Deus gosta ou não. E quando as pessoas descobrem o que Deus gosta ou não, o que as pessoas fazem? Elas tentam oferecer para Deus aquilo que Ele gosta. E quando oferecem para Deus aquilo que Ele gosta, ela espera então que Deus dê alguma coisa em troca para ela. Então, se a pessoa acha que Deus gosta, por exemplo, Deus gosta que eu cante com a mão para o alto, então o cara vai cantar com a mão para o alto. Não que isso seja errado. Estou falando que o cara às vezes ele gosta disso, então eu canto com a mão para o alto e Deus vai me abençoar. O cara acha que Deus gosta que você vá todo dia na igreja, de segunda a domingo, que você vá todas as vigílias. O cara acha que Deus gosta que você passe a madrugada orando. Então você passa a madrugada orando e está esperando o quê? Que no outro dia Deus vai te dar aquilo que você estava pedindo na madrugada. Às vezes não acontece desse jeito. Mas qual é o problema? O que acontece é que a humanidade começou a fazer essas coisas e ela começou a tentar descobrir os que os deuses gostam de maneira muito aleatória. Por exemplo, aqueles exemplos que eu estava dando da colheita, quando em um ano aconteceu uma colheita boa, eles começaram a se perguntar assim, o que eu fiz nesse ano? Nesse ano eu agi assim, assim, assado. Então Deus gosta disso. Então eles tentavam no outro ano repetir o mesmo padrão. Para quê? Para esperar que Deus desse uma boa colheita do mesmo jeito. O melhor exemplo que eu tenho disso para vocês é um exemplo que ocorria numa tribo. Uma tribo que ficava nas ilhas holandesas da Nova Guiné. E isso ocorria até mais ou menos a década de 60, 70, quando os missionários chegaram lá. O que acontecia nessa tribo? Os missionários, ao chegarem lá, ficaram assustados, porque toda vez que chovia muito e o rio ele enchia demais e ficava violento, aqueles índios pegavam uma criancinha e tacavam no rio em sacrifício ao Deus deles. Só que os missionários eles não entendiam por que isso. Como pode um Deus exigir uma criancinha em sacrifício? Eles achavam que a chuva que vinha com violência e que destruía as suas plantações, atrapalhava a caça, atrapalhava a pesca, era porque o seu Deus estava furioso com eles e eles achavam que o Deus deles gostava de sacrifício de criança. Mas como que eles começaram a achar que o Deus deles gostava de sacrifício de crianças? Os missionários descobriram que havia uma história passada de pai para filho que dizia que nos tempos mais remotos daquela tribo houve uma grande chuva que durou dias e dias e destruiu as plantações, impossibilitou a caça, impossibilitou a pesca, e aqueles índios já estavam morrendo de fome, e aqueles índios já tinham feito tudo que eles achavam que o Deus deles gostava, já tinham oferecido toda a espécie de sacrifício possível. Até que um dia eles estavam numa pedra, numa parte alta lá do rio, e naquele dia, por coincidência, por um azar, não sei, uma criancinha escorregou e caiu no rio. E diz a lenda, diz a história, que pouco depois de a criancinha cair naquele rio e morrer naquelas águas bravias, a chuva parou, o rio se acalmou e a vida voltou ao normal. E a partir daquele momento, eles meio que tiveram uma sacada.
O nosso Deus gosta de sacrifício de criança. Então, toda vez que ele estiver bravo com a gente vai oferecer uma criança em sacrifício. E mais, eles passaram a fazer isso de maneira preventiva também. Poxa, então vamos evitar que ocorra esse problema de novo. Então, todo ano, numa determinada data, eles pegavam uma criança e tacavam no rio, no sacrifício. Olha só como é que as coisas vão surgindo. Isso depois virou dogma dentro daquele sistema religioso, ninguém questionou o porquê, e as pessoas faziam isso e achavam normal, até que aqueles missionários chegaram com o Evangelho, pregaram o Evangelho para eles, e hoje isso não existe mais naquele lugar chamado Vale do Riluk, nas ilhas holandesas da Nova Guiné. Para vocês verem como é que as coisas funcionam. Assim que as pessoas fazem. Elas tentam descobrir aquilo que Deus gosta, e então elas tendem a oferecer a Deus para esperar que Deus dê algo em troca para elas, e assim elas podem controlar Deus. Elas acham na cabeça dela que estão controlando Ele. Dou a criancinha, Deus faz parar de chover. Dou a criancinha, Deus não manda o temporal para destruir minha colheita. E assim as pessoas vão agindo e assim as pessoas vão pensando. E as pessoas também começaram a trancar os deuses nos templos para também controlar os deuses. Ali seria muito mais fácil. Ó, pode ver que nessa cidade, na cidade específica que a gente está conversando, havia ali o templo de Zeus. Eles achavam que aquele lugar era um lugar que você podia ir lá e adorar a Zeus, oferecer sacrifícios a ele. Zeus estava preso e confinado naquela ideia. E aí eles veem que não é bem assim, quando eles mesmos acham que o próprio Zeus está ali fora. E, gente, essa história vai mostrando, essas coisas que eu estou falando, elas vão mostrando para a gente, se a gente for revirar dentro da gente, vai mostrando as formas como a gente mesmo se relaciona com Deus. A gente olha para uma coisa que a gente acha que Deus gosta e tende a repetir, esperando que Deus nos abençoe. Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que a gente acaba se relacionando com Deus e acaba lidando com Deus sempre nesse esquema de base de troca. A gente não perde o medo, a gente está sempre com medo de Deus, medo dele castigar ou medo dele não abençoar. A gente está sempre tentando entender como Deus age para poder manipulá-lo, para poder controlá-lo. A gente sempre age com Deus nos interesses, a gente está sempre preocupado demais com as bênçãos, a gente está sempre preocupado demais em simplesmente só ser abençoado, em conquistar coisas com Deus. E a gente vai vivendo assim. E há uma definição de religião bastante interessante, uma definição que o Ed René de São Paulo gosta de usar muito. Ela é de um venezuelano chamado Otto Maguru, está no seu livro Religião e Luta de Classes, que ele diz assim, ele diz que religião é um sistema de obrigação, é um sistema onde tem os fiéis, e os fiéis se relacionam com os seres superiores em um sistema de obrigações e benefícios. Eu botei um diagrama para a gente entender melhor como isso funciona, como a religião funciona. A religião funciona exatamente assim: fiéis, nós, aqui embaixo, seres superiores ou deuses ou Deus lá em cima, e existe um sistema de obrigação e benefício. Como é que isso funciona? Se eu cumpro as minhas obrigações para meu Deus, para com Deus, o Deus é obrigado a me abençoar. É isso que todas as religiões ensinam. É por causa disso que você entra em determinadas igrejas e você chega para o pastor, ou sei lá o que tiver lá, e você fala para ele que você está passando por um momento de dificuldade na sua vida. Qual é a primeira coisa que ele vai dizer para você? Você está com um pecadinho escondido aí, meu filho. Sabe por que ele vai dizer isso para você? Porque ele está dizendo para você exatamente dentro do sistema: olha, você não cumpriu as suas obrigações para com Deus, por causa disso Deus está amaldiçoando a sua vida agora, então Deus não vai te dar benefício, Deus vai te dar maldição. É exatamente isso que as pessoas ensinam o tempo inteiro, e eu fico extremamente triste de ver isso sendo ensinado no mundo cristão, como se Deus fosse uma marionete que eu pudesse manipular com isso. Eu cumpri todos os mandamentos, Deus, agora o Senhor tem que me abençoar. Como é que pode? Eu fui na igreja todo domingo,
Eu fui na igreja de segunda a sexta, eu participei de todos dos estudos bíblicos, orei e levei pau na prova. Como é que pode isso? Claro, você foi na igreja esse tempo todo, mas você não estudou para a prova, você levou pau na prova. É simples assim, é fácil. Igual um amigo meu que ficava dizendo que não passou no vestibular, e não passou no vestibular, mas o cara só vivia dentro da igreja, o cara só vivia fazendo cantata, e achava que Deus tinha que abençoar ele, fazendo ele passar no vestibular sem estudar. Isso não faz sentido, não é assim. Mas é engraçado, cara, que o sistema religioso ensina isso pra gente, por quê? Para manter a gente dentro do próprio controle do sistema religioso. Ele quer a gente preso ali, aprendendo isso, vivendo isso, lidando com isso. Por quê? Esse sistema é todo baseado em um esquema de mérito. Porque as pessoas, elas acham que elas fazendo as coisas que ela acha que Deus quer que ela faça, ela está conquistando estrelinhas douradas com Deus, ela está conquistando medalhinhas. Parece aqueles colégios americanos, né? A criancinha fez uma coisa certa, ganhou uma estrelinha. Não sei se isso existe por aqui, né? Eu estudei no colégio militar, e no colégio militar os melhores alunos que tinham melhores comportamentos ganhavam, eles chamavam de graduações no final do ano. Aí ele andava com um negocinho no peito escrito Legião de Honra, não sei o que, uma frescurada danada para tentar mostrar quem era melhor e quem era pior, quem tinha mais mérito, quem tinha tudo do sistema militar, enfim. Mas essas coisas acabam entrando, porque o nosso mundo é um mundo que funciona na base do mérito. O nosso mundo funciona assim, salvo raras exceções, e a gente acha que com Deus é assim também. A gente acha que com Deus eu tenho que juntar um monte de estrelinha dourada com Ele, e depois que eu juntei um monte de estrelinha dourada porque eu fiz tudo certo, eu chego para Deus e peço: Deus, agora eu quero a minha bênção. E o Senhor pode acreditar e debitar nas minhas estrelinhas douradas e acreditar isso na minha bênção agora, porque eu mereço. É assim que as pessoas acham. E em muitos momentos, tem gente que fica revoltada com Deus porque não entende o porquê Deus não atendeu uma determinada oração, porque acha que merecia. Acha que era merecedor e acha que tinha que receber de Deus aquela bênção. Acha que Deus era obrigado a abençoar daquela maneira. Eu acho muito interessante, porque Deus ele nunca quis isso para o povo dele. Nem mesmo quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo Deus não queria que o povo entendesse dessa maneira. Mas o povo rapidinho entendeu assim. O povo começou a achar: Deus, se eu cumpro os mandamentos, o Senhor tem que me abençoar. Era isso que o povo pensava. E esse pensamento ficou até na época de Jesus. Aquele jovem rico que chegou para Jesus e perguntou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele: claro, eu cumpri todos eles. O que ele esperava ouvir de Jesus? Então, não, você já tem a vida eterna, ou seja, você fez a tua parte, agora Deus faz a parte dele. Mas Jesus não fez isso. Jesus ainda falou para ele: vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aquele cara ficou assustado com o que Jesus disse. Mas enfim, Deus não deu os mandamentos para o homem lidar com ele num sistema de obrigação e benefício, achando que se cumprisse os mandamentos, Deus era obrigado a abençoar. Inclusive, uma vez, Moisés, falando da parte de Deus, ele disse ao povo: olha, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção está em cumprir os mandamentos de Deus e a maldição está em não cumprir. Moisés não estava falando para eles assim: olha, eu coloco a bênção e a maldição. Se você cumprir, você vai ganhar a bênção. Não. Ele estava dizendo que a bênção está em cumprir. O próprio fato de você seguir a palavra de Deus é bênção para você. Você não vai ganhar bênção porque você seguiu, mas em seguindo já é uma bênção. Mas o povo entendeu tudo errado, porque o povo não olhava isso como bênção. O povo olhava como bênção aquilo que ele queria que Deus fizesse para ele. E o povo começou a jogar com Deus nesse esquema de obrigação e benefício. Se você olhar, o primeiro mandamento que Deus fala, que não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor, o seu Deus, adorarás. Quando Deus fala isso para o povo, é interessante que lá no livro de Deuteronômio,
cada um desses mandamentos ele recebe uma carga de explicação. E quando Moisés está explicando o primeiro mandamento, ele vem com uma série de proibições para o povo, dizendo que o povo não podia usar amuleto, dizendo que o povo não podia se basear em crendices, em superstições, falando de um monte de coisas desse tipo. Por quê? Porque essas coisas eram objetos de magia usada pelos povos, os povos que estavam à volta do povo de Deus. E o que esses povos faziam? Eles usavam isso para manipular os seus deuses. Por exemplo, o cara usava um amuleto e achava que o seu Deus o protegia porque ele estava usando aquele amuleto. O que Deus estava falando para o povo? Olha, eu não sou um Deus manipulável. Eu não sou um Deus que vocês podem controlar. Não é cumprindo o mandamento, não é usando o amuleto, não é fazendo nada. Não tem nada que vocês vão fazer que vai me obrigar a abençoar vocês. Eu não sou um Deus controlado. E é interessante que eu acho que um cara que entendeu isso tudo isso muito errado, por incrível que pareça, a gente pinta o desenho dele como um herói, e ele é de fato um herói da fé em muitos aspectos, mas ele teve uma sacada errada a respeito de Deus. E esse cara foi Jó. Aí está mais uma vez sem nome. O que aconteceu com Jó? O Jó é um quadro também, um quadro cristão que pinta Jó com os seus amigos enchendo ali a paciência dele, uma cena clássica do livro de Jó. O que acontecia com Jó? Jó era um cara que religiosamente ele era impecável. E o próprio Deus fala isso dele. Jó, ele cumpria todos os mandamentos. Jó, ele dava o dízimo tanto para ele quanto para os filhos dele. Ele sacrificava tanto para ele quanto para os filhos dele. E Jó achava que ele era abençoado porque ele fazia tudo isso. Isso estava na cabeça dele. Ele achava, porque eu sou um cara reto, é por isso que eu sou abençoado por Deus. E aconteceu, como vocês sabem, que da noite para o dia tudo sumiu da mão de Jó. Os filhos morreram, os gados também morreram, acabou a propriedade, acabou tudo, só sobrou ele e a mulher, e por sinal a mulher falando no ouvido dele, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Porque você é um desgraçado qualquer, e no final das contas, amaldiçoa teu Deus e morre. Por que a mulher fala amaldiçoa teu Deus e morre? Porque teu Deus está vacilando com você. Porque você cumpriu a tua parte com Deus, você cumpriu todas as suas obrigações para com Ele, mas Ele não está cumprindo a parte dele para você mais. Ele antes estava cumprindo, mas agora Ele não está cumprindo mais a parte dele no acordo. Era assim que ela pensava, em certa maneira era assim que Jó pensava também. Mais tarde, quando os amigos de Jó chegam e falam para ele assim, olha Jó, não é possível, você fez alguma coisa errada. Por que os amigos de Jó falavam isso? Porque eles acreditavam na mesma maneira. Se você fizer as coisas certas, se você fizer tudo direitinho, não pode acontecer tamanha maldição na tua vida. Mas estava acontecendo. Então, se estava acontecendo é porque você fez alguma besteira. E Jó insistia em dizer que ele não fez besteira nenhuma. E ele não fez besteira nenhuma dentro do sistema religioso. Porque dentro do sistema religioso é tudo muito fácil de desenhar. É tudo muito fácil de eu dizer, olha, você pode fazer isso, isso e aquilo, mas não pode fazer isso, aquilo e aquilo outro. E se você faz isso tudo direitinho, você cumpriu a tua religião. Religião é algo externo, que todo mundo vê você cumprindo, todo mundo vê você fazendo. E Jó cumpriu perfeitamente o seu papel religioso. E ele não entendia. E nos capítulos finais do livro de Jó, Jó chega a questionar a Deus e não entender. E na cabeça de Jó, ele estava pensando de fato como os amigos, como a esposa. Deus, o que está acontecendo? Porque eu cumpri a minha parte no acordo. Mas aí chega no final, Deus coloca Jó no seu devido lugar. E quando Deus coloca Jó no seu devido lugar, o que Jó fala para Deus? Jó vira para Deus e fala, realmente eu falei de coisas que eu não entendia. Em outras palavras, ele estava refletindo e pensando, realmente eu não entendia como lidar com isso. Eu não sabia como Deus agiu. E depois ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu te conheço face a face.
O que Jó está querendo dizer com isso? Se eu fosse traduzir de outra maneira esse texto, o que eu diria? Eu diria que Jó estava dizendo assim para Deus: Deus, eu te conhecia só pelo que a religião me ensinou, mas agora eu te conheço de verdade. Agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu entendo quem o Senhor é. Depois a Bíblia fala que Jó recebeu tudo de novo e tudo mais, 2 vezes mais, enfim. Mas enfim, não importa exatamente essa questão. O que importa é que ele aprendeu que Deus não age dessa maneira. Não é porque eu fiz o certo ou porque eu fiz o errado que Ele vai me abençoar. Os critérios de Deus não são esses. E a gente não pode usar nem mesmo os seus mandamentos para tentar manipular. E quem entendeu isso de maneira muito clara, ao contrário de Jó, que entendeu depois, foram os profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento, se você olhar, por exemplo, o primeiro capítulo do livro de Isaías, ele vai dizer, o Isaías vai dizer que Deus, ele está com nojo dos sacrifícios do povo. Ele vai dizer que Deus está com nojo dos holocaustos, das reuniões religiosas. Deus está com nojo das orações do povo, do incenso oferecido. Deus está com nojo de tudo isso que o povo usava para tentar manipular Deus. O profeta Isaías vai entender muito bem o que está passando no coração de Deus, porque Deus vai olhar para o povo e vai ver e vai dizer assim: gente, esse povo entendeu tudo errado. Até mesmo o sacrifício que Deus havia criado como uma provisão graciosa para o perdão dos pecados do povo até que Jesus Cristo viesse, o povo estava usando como uma moeda de troca para forçar Deus a os abençoar. E por isso que em todos os livros dos profetas, não só Isaías, mas se você ler Jeremias, se você ler Abacuque, se você ler principalmente Oséias, Miqueias, Malaquias, em todos eles, você vai encontrar Deus rasgando seu coração triste, porque o povo estava se relacionando com ele só nas bases da religião. Ou seja, só nas bases de Deus, eu estou fazendo certo, eu quero as suas bênçãos. E é por causa disso que lá em Oséias, Deus vai falar algo sensacional. Deus vai dizer assim lá em Oséias: pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Por que Deus fala isso? A palavra conhecimento no hebraico não é o conhecimento científico, técnico que a gente tem hoje. É uma palavra que era usada, inclusive, para expressar o grau máximo de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. A palavra conhecimento no hebraico, ela tem a ver com intimidade profunda. O que o texto está dizendo? Que Deus, ele estava cansado dessa vida religiosa do povo, de religião para cá e para lá. Deus queria que o povo tivesse um relacionamento íntimo com ele, e não essa vidinha de troca daqui, troca de lá, estrelinha dourada, mérito, nada disso. Deus estava enojado dessas coisas todas, como o profeta Isaías fala. E lá na tradução A Mensagem, fala de uma maneira muito mais forte. Ela vai dizer assim: porque eu procuro misericórdia que dure, não preciso de mais religião. Quero que vocês conheçam o Eterno e que não participem mais de reuniões de oração. Olha só que texto pesado. Olha que texto. Por que o tradutor da mensagem falou não participem mais de reuniões de oração? Porque as reuniões de oração dele era que nem essas reuniões de oração que tem por aí hoje em dia. Um monte de gente gritando, tentando obrigar Deus a fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Um monte de gente dizendo: Deus, eu determino que o Senhor me dê uma boa colheita. Deus, eu determino que a minha mulher tenha 10 filhos, que isso é importante para ele. Hoje é: Deus, eu determino que o Senhor me arrume um namorado rico e bonito. Deus, eu determino que o Senhor me arrume uma namorada gata. Deus, eu determino que eu passe no vestibular, que eu me dê bem nas provas. Eu determino que o Senhor me dê um carro, um bom emprego, é assim que funciona. E é por causa disso que Deus estava de saco cheio no passado, e literalmente eu sou obrigado a dizer que Deus, que é eterno, ao mesmo ontem, hoje e eternamente, está de saco cheio hoje também disso tudo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque Deus, ele não quer lidar com a gente assim, ele não é um fantoche,
Quem é a gente para determinar alguma coisa para um Deus eterno que me criou? Quem é a criatura para dizer para o seu Criador, para o Criador fazer do jeito que a criatura quer que ele faça? Isso é loucura. E é por causa disso que Deus nunca gostou, Deus nunca achou legal esse diagrama de obrigações e benefícios. Para Deus isso não presta, para Deus isso não faz sentido. Deus nunca gostou disso, Deus nunca quis isso. Para Deus isso não faz sentido nenhum. Quem se relaciona com Deus dessa maneira está equivocado, está perdendo a chance de se mergulhar em Deus, de conhecer Deus, de ter intimidade com Deus, de poder andar com Deus em cada momento da sua vida. Está perdendo tempo tentando manipular Deus ao invés de viver com Deus. Porque Deus, o que Deus queria para o homem, o que Deus fez, e Deus mostrou de maneira clara e objetiva quando Jesus veio, o que Deus queria era isso. Eram os homens aqui, Deus lá, e o único caminho entre Deus e os homens era a cruz de Cristo. Por que o único caminho entre Deus e os homens é a cruz de Cristo? Porque quem fez na cruz foi o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, que morreu na cruz e abriu o caminho para Deus. Não foi um esforço humano, um mérito humano, mas foi Deus, o próprio Deus buscando o homem, querendo salvar o homem, para que o homem pudesse viver com ele. Era um ato de graça, era um ato de bondade de Deus, um ato de amor de Deus para com o homem, e não um ato de um homem interesseiro tentando buscar Deus para ganhar bênção, mas um ato de um Deus que queria salvar o homem de todas as maneiras e mostrar para o homem o caminho certo de viver, o modo certo de ser feliz, o modo certo de ter uma vida relevante, um modo certo de passar pelos problemas e as dificuldades, que sejamos nós cristãos ou não, todos nós passaremos enquanto estivermos nessa vida. Deus queria nos ensinar tudo isso com a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Deus queria abrir um caminho para que nós pudéssemos viver com Ele, sem religião, sem troca, sem obrigação, sem benefício, mas livres, entregues a Ele, sem forçação. E é por isso, e é muito interessante, que Paulo vai dizer para aquele povo lá, olha o que Paulo vai dizer no final, lá naquele texto que a gente deu no início. Paulo fala assim para eles: estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, ou seja, desse sistema de religião. Vocês estão trazendo sacrifício para quê? Vocês estão trazendo oferta para quê? Vocês estão com medo de Deus, dos deuses para quê? Por que vocês estão vivendo desse jeito? Nós estamos trazendo uma nova mensagem, boas novas, para que vocês se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Ou seja, livre da religião, possa se jogar neles. O Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Inclusive, criaram os seus próprios sistemas religiosos. Contudo, não os deixou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Olha só que texto lindo. Paulo está falando para um povo que nunca tinha ouvido falar do Deus de Israel na sua vida. E Paulo está dizendo que o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, havia dado inclusive para esse povo que sacrificava a Zeus, a Hermes e a centenas de outros deuses. Paulo estava dizendo: olha só, no passado Deus abençoou vocês e vocês nem sabiam disso. Vocês nunca tinham oferecido sequer um sacrifício a Ele. Vocês nunca tinham oferecido um culto a Ele. Vocês nunca tinham feito uma oração. Vocês não tinham feito uma prece. Vocês não tinham feito nada. E Deus mesmo assim abençoou vocês. Porque Deus abençoa não é pelo que vocês fazem. Deus abençoa é pela graça. Deus faz é pela graça. E Ele fala: Deus mostrou sua bondade, Deus deu chuva e Deus deu colheita no tempo certo. Mas por que Deus fez isso? Inclusive para povos que nunca o serviram, por causa do seu amor, por causa da sua graça. É aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus: o sol brilha sobre bons e maus.
maus. A chuva cai sobre bons e maus. Uns podem aparentemente merecer, outros não, mas para Deus não é assim. Não é a sua bondade que convence Deus a fazer alguma coisa, e nem a sua maldade que convence Deus a fazer ou deixar de fazer alguma coisa para a tua vida. O que Deus faz para a gente, Deus faz pela sua graça. Eu tenho muito medo hoje em dia, porque, infelizmente, no nosso tempo, talvez por causa do nosso mundo capitalista, baseado no dinheiro, baseado no mérito, baseado em conquistas, talvez por causa disso tudo, a gente tenha trazido isso tudo para dentro do cristianismo e a gente tem lidado cada vez mais com Deus dessa maneira. Tudo dentro do cristianismo, do mundo gospel, hoje é bênção para cá, bênção para lá. Tudo que as pessoas querem é ir num lugar para ser abençoado, sabe? O cara não acredita que o simples fato dele estar aqui já é a bênção. Ele não está num lugar que ele está correndo risco de vida. Ele não está num lugar que fazendo coisas que no outro dia ele vai se arrepender amargamente, vai ficar com o coração apertado e vai se lembrar daquilo de maneira negativa enquanto ele viver. Ele não entende que o simples fato de estar aqui já é bênção. Mas ele acha que porque ele veio aqui, Deus é obrigado a abençoar ele amanhã. Aí ele joga tudo pro alto. Ele chutou o pau da barraca, ele esqueceu tudo, não aprendeu nada. E a gente lida assim no cristianismo. As nossas propagandas venham para o culto que você vai ganhar uma bênção especial. Lá perto da minha casa tem uma igreja que está colocando uma propaganda assim, terça-feira da vitória, venha pegar de volta aquilo que o diabo tomou. E aí vai essa coisa toda rolando. E daqui para... É só isso. Por que o cara vai lá para pegar alguma coisa, vai lá para... O cara não vai por causa de Deus. Aquilo que o Oséias falou lá, aquele conhecimento íntimo, de viver intimamente com Deus, as pessoas perderam isso há muito tempo, não querem mais saber disso. Deus virou um ídolo qualquer. Um ídolo que eu faço coisas para ele me abençoar. Um ídolo que eu ofereço sacrifício para ele, e meu sacrifício hoje é culto, é cantar, é ler a Bíblia, é orar, é fazer algumas coisas que eu acho que Deus gosta, ele gosta, mas ele não gosta para me abençoar, ele gosta porque sabe que aquilo é bom para mim, não porque eu preciso fazer isso para ele fazer alguma coisa, porque se a gente fosse pensar bem, a Bíblia vai dizer que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós não merecemos nada. Tudo de bom que fizemos, ao mesmo tempo, não é nada. Ou seja, posso fazer tudo de bom, que mesmo assim ainda não será suficiente, se for pensar desse jeito. Mas o que acontece hoje, inclusive, as pessoas usam até o nome de Jesus para manipular Deus. Já viram isso? É engraçado que Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele fala, e tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, ele dará a vocês, Jesus não estava dizendo para a gente usar o nome dele como uma palavra mágica, como um amuleto. Hoje em dia o nome de Jesus virou até abracadabra. O cara usa isso, sai em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Tudo isso eu determino em nome de Jesus. O cara bota o pé numa casa, essa casa vai ser minha em nome de Jesus. O cara chega na concessionária de carro, bota a mão em cima, esse carro vai ser meu em nome de Jesus. Virou abracadabra, virou palavra mágica. E Jesus nunca quis isso. Quando Jesus falou, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dará, Ele dará a vocês. Quando Jesus falou isso, Ele estava falando para a gente orar, imbuído do Espírito dele, cheio dele mesmo, confiados em Jesus, certos de que o próprio Jesus estava conosco, intercedendo junto com Deus, certo de que Jesus estava com a gente, guiando a gente. Não era para a gente usar o nome dele como palavra mágica. E hoje em dia tem gente que tem até medo, né? Porque eu, nesse tempo de igreja, principalmente na época que eu vivi liderando alguma coisa em igreja, a maioria das perguntas que eu recebi tinham a ver com oração. As pessoas viravam para mim e perguntavam assim, qual é o jeito certo de orar? Como é que eu oro para Deus me atender? Olha só, o que está escondido por trás dessa pergunta? O cara quer saber, se tiver um jeito certo, e eu orar do jeito certo, então Deus
vai ser obrigado a me atender, a fazer o que eu quero. E é muito engraçado que hoje em dia existem pessoas que ensinam o jeito certo de orar. Quando eu estava no seminário, um professor mesmo me ensinou o que seria o jeito certo de orar. Eu morri de rir já desde aquela época. Ele falava assim: para você orar, você tem que fazer o seguinte: primeiro você adora, aí você vai e começa: Senhor poderosíssimo, ultra super poderoso, hardcore, Pai. E você conhece. Aí você faz uma coleção de elogios, entre aspas, você dá aquela bajulada clássica, né? Depois você dá aquela crise de humildade. Eu sei, Senhor, que eu sou pecador, hoje eu fiz isso, eu fiz aquele outro, eu fiz aquilo outro, e tal, eu sou um miserável, um verme miserável, não sei o que e tal, e vai, se joga humilde. Aí depois o cara vem e dá a facada. Então, Senhor, mas eu estou precisando da tua bênção, porque sabe, Senhor, eu hoje não estudei para a prova, eu preciso passar nessa matéria. Enfim, sabe, isso parece muito técnica de manipulação para o meu gosto. Quem já leu aqui um livro de um americano chamado, eu não sei falar exatamente o nome dele, eu acho que é Dale Carnegie. Ele escreveu um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para o seu modo de pensar. Esses 3 passos estão no livro dele para você influenciar uma pessoa para o seu modo de pensar. E as pessoas que mais compram esse livro são vendedores querendo te obrigar a comprar aquilo que você não quer comprar. Então, quando você está numa loja e compra aquilo que você não queria comprar, é porque o vendedor sabe te convencer. E as pessoas querem usar isso para Deus, para convencer Deus a fazer aquilo que você quer. E até um camelô sabe fazer isso. Você já viu um camelô? Pelo menos lá no Rio é assim. Você chega diante do camelô, o camelô já olha para você, fala patrão, já dá aquela bajulada, já te faz sentir lá em cima, para depois ele vir e te empurrar o produto que ele quer. É uma coisa, as pessoas fazem isso com Deus. As pessoas perderam a naturalidade, perderam a liberdade. Tem gente que tem medo de orar, poxa, quando eu oro dormindo, será que Deus vai me ouvir se eu não falei em nome de Jesus? Tem gente que fica desesperada por causa disso. Eu vejo isso, gente, como uma das cenas mais lindas do mundo. A figura de quem está lá dormindo e quer passar os últimos momentos do seu dia, que ela está lá para dormir, quer passar os últimos momentos do seu dia, falando com o pai, com um paizinho de amor que está ali do lado. E a pessoa está orando, conversando com Deus naturalmente, está deitada mesmo. Não precisa nem estar de joelho, sentado, nada disso. A pessoa está ali deitada, conversando com o pai, e de repente ela nem viu onde ela estava. Simplesmente apagou e dormiu ali, como se estivesse deitada no colinho de Deus, no colinho do Pai. Não precisa dizer em nome de Jesus necessariamente. A pessoa estava ali falando com o Pai, não é porque disse ou não disse que Deus vai dar ou não dar. O que você mais ganhou ali nessa oração não foi a bênção de que vai vir depois, mas foi o fato de ter ido dormir no colo do Pai, de ter ido dormir do ladinho de Deus, juntinho de Deus. Isso é lindo demais, isso é profundo demais, e a gente perde por causa das neuroses da religião, que ensinam um monte de passo, para Deus atender você tem que orar assim, assim, assado. Você tem que fazer isso, esquece que Deus é o seu paizinho de amor, esquece que Jesus disse que Ele quer ser seu amigo, fala, não vou chamar mais vocês de servos, mas de amigo. Esquece tudo isso, a gente perde toda essa dimensão profunda e íntima do nosso relacionamento com Deus. Toda vez que a gente traz essa bobalhada toda que a gente carrega na vida do sistema religioso, achando que Deus está preocupado com isso e aquilo, e o próprio Paulo vai dizer que a gente nem orar sabe, mas ele vai dizer que é o Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que não são possíveis de serem ditos. Ele que faz essa ponte entre o que a gente está dizendo e o que e chega até os ouvidos do Pai. E a gente fica preocupado em qual é a técnica certa. Tudo isso são coisas da religião. E eu quero terminar com uma frase de um dos meus autores preferidos. Se não fosse por esse autor, eu agradeço muito a Deus, a vida da minha esposa, que foi ela que me deu um livro desse autor quando eu tinha apenas 19 anos.
E a minha vida é uma antes de ler esse livro, de ler um livro desse cara, e é outra depois que eu li. Se não fosse o livro que eu li desse cara, hoje seria um fundamentalista religioso, dizendo aqui para vocês que para vocês serem abençoados, vocês tinham que cumprir um monte de regra. Eu ia deixar vocês aqui cheio de medo, cheio de culpa, cheio de neurose. Deus ia aparecer aquele velhinho barbudo, mal, com um cajado na mão, um raio, para atacar em você toda vez que você errasse. Deus ia ser uma figura desesperadora para vocês. Mas por causa desse livro, eu quero deixar para vocês aqui que Deus é o paizinho de amor. Eu quero deixar para vocês que Deus é aquele que quer estar com vocês em todos os momentos da tua vida. E alguém pode dizer assim para mim, um fundamentalista diz isso para mim muitas vezes: Michael, com esse teu discurso você vai fazer as pessoas viverem de qualquer jeito. Eu digo não, não e não. Com esse meu discurso a pessoa vai se aproximar de Deus para viver intimidade com Deus. E vai fazer o que Deus gosta, não com medo de Deus. Vai fazer o que Deus gosta porque vai aprender a amar Deus. E quem ama alguém, faz o que esse alguém quer, não por obrigação, mas por amor. E o que Deus quer desde o início é isso. Deus nunca quis obrigação. Deus quis amor. Por isso que Ele amou e depois Ele pede amor. E a frase do Philip Yancey é essa: não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais, e não há nada que você possa fazer para Ele o amar menos. É assim que Philip Yancey define a graça de Deus. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais. Nada que você faça vai fazer Deus te amar. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse lugar, que Deus faça daqui realmente um lugar em que pessoas vivam em intimidade com Ele, em que o sistema opressor, e eu digo assim, da religião, não entra aqui dentro de maneira nenhuma, mas que aqui reine a graça de Deus, o Espírito de Deus, a liberdade de Deus, a salvação de Deus, que aqui seja um sinal do reino de Deus em São João, em Tiradentes, em qualquer outra cidade aqui. Deus abençoe.